Olá, galera, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Marcos. Estamos aqui para mais uma videoaula onde nós vamos abordar o assunto que se refere aí ao plano cartesiano, né? Que está aí na nossa lista de conteúdos do primeiro bimestre. E hoje a gente vai fazer uma abordagem mais ilustrativa, né? De modo que facilite o entendimento de vocês desse assunto que é relativamente novo para a grande maioria de vocês, não é verdade? Vamos lá então? Deixa eu diminuir aqui a imagem. Vamos iniciar a apresentação. E aqui nos nossos slides a gente vai conseguir então exemplificar, né, deixar para vocês de uma forma mais clara esse conceito que é bem bacana, fácil de entender. Tá certo? Então vamos seguir. Plano cartesiano no primeiro quadrante. Bom, plano é um plano. Uma mesa, um piso, né? É uma superfície que não tem elevações, né? Uma superfície que a gente chama de regular. E o primeiro quadrante é um setor desse plano, é apenas um dos setores, porque o plano cartesiano ele tem 4 setores, a gente vai ver logo na frente, né? Então, o primeiro quadrante é o primeiro setor. Vamos chegar lá. René Descartes, se escreve Descartes, mas se pronuncia Descartes. Quem foi René Descartes? Então, René Descartes foi exatamente o grande, né, matemático, filósofo, que inventou o plano cartesiano. Ele criou essa ferramenta maravilhosa para nós. Vamos saber um pouquinho mais sobre o René. Bom, ele foi filósofo, foi físico, matemático, né? Nasceu na França, lá na cidade de Descartes, né? Nome em latim dele, né? Renatus Cartesius. Nasceu em 1596 na França e faleceu em 1650 na Suécia. Faleceu novo, né? Século 17. Na verdade, já faz tempo, hein? O que despertou no René Descartes, né, o desejo de criar um plano cartesiano? Foi exatamente esse bichinho aí, ó, uma mosquinha, um mosquitinho que pousou na parede da casa dele. O bichinho pousou na parede da casa dele e ele começou a pensar num monte de coisa olhando para a mosquinha. E um dos pensamentos dele foi o seguinte: ele percebeu que ele poderia dizer para qualquer pessoa, né, onde a mosca estava exatamente, o pontinho que ela estava na parede, através de 2 informações. A altura que a mosca estava com relação ao piso, né, e a distância de uma das paredes laterais, a parede da esquerda aqui no caso. Se ele tivesse essas 2 medidas, né, então exatamente onde essas 2 medidas se encontravam ali, lá estava a mosquinha posicionada na parede dele, né, ocupando um pontinho na parede. Então daí surgiu a grande ideia, né, aí que vem o grande plano cartesiano. Cartesiano está relacionado à palavra Descartes, né? E aí, matematicamente, o plano cartesiano ele ficou organizado dessa maneira. Como eu disse, né, ele tem 4 setores, ó, 4 quadrantes. Aqui seria o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Nós vamos falar só do primeiro, tá? Números naturais eles estão aqui. E aí, as características do plano cartesiano, né? Primeiro, ele é formado por 2 eixos, um na vertical, que é o eixo Y, e o outro eixo na horizontal, que é aqui o eixo X. Abscissas, né, são os elementos do eixo X e as ordenadas são os elementos do eixo Y, ou seja, os números. Onde esses eixos se cruzam, forma a origem, forma aqui o ponto zero, ó, que é o início de tudo, tá vendo? Então, da combinação desses números que estão aqui, nesses 2 eixos, né, a combinação de parzinhos é sempre de 2 em 2, tá? Cada combinação de 2 números formará um ponto no plano cartesiano, tá certo? Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Então, para ficar na nossa memória, o eixo X é o eixo que está na horizontal, está deitadinho, ó, e o eixo Y é o que está na vertical, ou seja, é o que está em pé. E no cruzamento deles aqui forma um ângulo de 90 graus, ó, são eixos perpendiculares, é assim que a gente fala na geometria. Então aqui está a ilustração dos quadrantes. Ó. O primeiro quadrante está aqui, como eu havia falado, o segundo, o terceiro e o quarto. Nós vamos concentrar o nosso estudo somente aqui, no primeiro quadrante, tá certo?
E aqui está uma ampliação do primeiro quadrante, né? Criamos aqui um sistema de trilhas, né? Vários retângulozinhos aqui, né? E cada cruzamento de trilha nós temos um ponto, ó. Cada cruzamentozinho desse forma um pontinho. Então tem vários aqui, né? Foi colocado de 0 a 6, né? Cada eixo, tá vendo? Mas é claro que esses eixos são infinitos. Então de 0 a 6 é só para nós reduzirmos aqui, né? E fica ilustrativo esse valor, tá? Então é importante sabermos que esses eixos eles são infinitos, tá certo? Pode ser do tamanho que a gente quiser. E aqui está um ponto, ó. Um determinado pontinho ele está bem aqui e esse ponto, para que nós saibamos exatamente onde ele está no plano cartesiano, a gente precisa de combinar as duas informações, como eu havia falado. Eu preciso pegar um elemento do eixo x, que é esse de baixo, e encontrar ele com outro elemento do eixo y, de modo que eles se cruzem bem aqui, que esse encontro seja bem aqui em cima desse ponto. Tá vendo? Bom, para entender melhor, qualquer ponto que nós tivermos no nosso primeiro quadrante aqui, ele será resultado do encontro de dois números. Um número do eixo x que vai se encontrar com outro número do eixo y, tá certo? Eles se encontrarão sempre em cima de um determinado ponto. Muito bem. Então aí a gente conclui, né? Que cada pontinho do plano cartesiano ele vai ser formado por um parzinho de números, um par ordenado. Por que ordenado? Porque ele segue uma ordem. Ó. Primeiro vem o número do x, do eixo x, e depois o segundo elemento é do eixo y. A gente escreve sempre nessa ordem aqui. Ó. Primeiro o x, depois o y. Tá vendo? Então, são as coordenadas, né? São esses números que estão lá e que formam um parzinho, ou seja, um par ordenado. Cada par ordenado vai gerar para nós um ponto no plano cartesiano. Vamos ver mais exemplos aqui, então, a seguir. Né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Aquele mesmo pontinho lá que a gente estava falando, né? Então, a gente conclui o seguinte, ó, esse ponto a gente vai batizar ele, vamos chamar de ponto A, porque todo ponto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto nosso, né? Então, quem são os elementos? Qual é o parzinho que forma o ponto A? Exatamente o 2 do x e o 1 do y. Ó, o número 2 está aqui embaixo, na mãozinha, tá vendo? Ele sobe, né? E o número 1 está no y. Ó, e eles vão se encontrar seguindo cada um a sua trilha, né? Que eles não podem fazer curva, tá vendo? Eles vão se encontrar exatamente aqui, nesse ponto. Ó. Então, o ponto A ele é formado pelo par ordenado x e y. No caso, o número que está no eixo x é o 2 e o númerozinho que está no eixo y é o 1. E aqui em cima nós temos, né, uma escrita mais ampla, né, mais visível do que nós estamos falando. Então, o ponto A ele é representado pelo 2 do x e o 1 do y, ou seja, o encontro desses dois valores será em cima do ponto A. Tá vendo que o número do eixo x vem primeiro aqui, ó, do lado esquerdo? Então, por isso que chama par ordenado. Eles estão numa ordem. Ó. Primeiro o x, depois o y. A escrita fica desse jeito. Temos um segundo ponto aqui que nós não sabemos ainda quem é. Vamos chamar ele de ponto B. Mas quem são os elementos, né, as coordenadas, que indicam para nós a posição do ponto B? Então, descendo aqui, ó, na linha do B, a gente tem lá o número 5 lá embaixo, bem aqui, tá vendo? E indo para a esquerda, nós temos de novo o número 5 que está no eixo Y. Ó. Será que é 5 e 5, então, as coordenadas do nosso ponto B? Vamos ver? Opa, lá está. Então, 5 do eixo X, 5 do eixo Y. É o encontro dos dois números 5. É bem aqui, né? Ó. Olha que legal. Formou, então, o ponto B. Tá vendo? Ó? Então, o ponto A era 2 e 1, que está aqui embaixo, né? Perdão, o ponto A, exatamente, ponto A formado pelo parzinho 2 e 1, está aqui, e o ponto B formado pelo parzinho, né, o par ordenado 5 e 5, tá vendo? 5 do X, 5 do Y. Mas temos um terceiro ponto aqui. Vamos ver quais são as coordenadas, então, desse terceiro ponto. Vamos chamar ele de ponto C, né? ABC. Veja, se for para a esquerda tem um 5, que é do eixo Y, né?
nós precisamos do número que está no eixo X. Então a gente desce, ó, vai chegar lá no número 1, tá vendo? Então, possivelmente, o parzinho que vai formar o ponto C aqui, ó, que é o terceiro ponto, né? Será o parzinho 1 e 5, né? Esse 5 aqui, ó, esse 1 daqui. Então, 1 do X, 5 do Y. Vamos ver? E lá está. Conclusão. Temos o ponto A, ponto B e ponto C, cada um com as suas coordenadas, ó, com a combinação do seu parzinho ordenado, tá vendo? Legal, né? E aqui em cima, então, está, né, o resumo, né, o fechamento. Então, nós temos no ponto A 2 e 1, as coordenadas 2 e 1, né? No ponto B, coordenadas 5 e 5. E no ponto C, coordenadas 1 e 5. Lembrando que sempre o número do eixo X ele vem primeiro, ele fica do lado esquerdo, tá vendo? Ó, o número 5 aqui é do X, o número 1 aqui é do X também. Beleza? E o Y sempre do lado direito, por isso que eu coloquei azul e vermelho, né? Já para representar essa ordem. Agora o que a gente vai fazer, vamos brincar com os nossos pontos, né? Que nós construímos, né? Que nós localizamos no plano cartesiano, nós vamos ligar um ao outro. Então vamos ligar o ponto A no ponto B. Olha aqui, ó, já fiz aqui o segmento de reta, né? Ó, ligamos o A no B. Ligamos agora o ponto B no ponto C, ó, ficou mais um segmento de reta bem aqui, né? Ligamos o ponto C no ponto A para poder fecharmos uma figura. Ó. Percebe que formou uma figura geométrica, né? A ligação dos três pontos. Não é legal? Então, a gente diz, né, resumindo aqui, que esses parzinhos de números, né, do x e y, eles são pares ordenados e que formam respectivamente os pontos A, B e C. Então aqui é só uma conclusão, né? Lembrando sempre, não pode esquecer, ó. Número 2, eixo X. Número 1, eixo Y. Número 5, eixo X. Número 5, eixo Y. Número 1, X. E aqui o número 5Y. É sempre nessa ordem, X e Y, tá certo? E aqui está o nosso triângulo um pouco mais ilustrado, né? Em consequência aí dos três pontos, né, nós construímos um triângulo e a notação geométrica dele fica dessa maneira aqui, ó, triângulo ABC, né, porque ele é formado por três pontos. Cogito ergo sum é uma frase que está em latim que significa na língua portuguesa penso logo existo. E quem inventou ela, quem criou, quem deduziu, quem, né, propagou foi exatamente René Descartes, é a frase mais famosa dele, que muita gente, né, até hoje reflete a respeito dela. Quem não pensa não existe, não é verdade? Valeu, gente, tá aí. Esse sistema de coordenadas, o plano cartesiano, é muito usado na geografia, na construção de mapas, na tecnologia a gente tem nos GPS, né, no Waze, os aplicativos aí de mapas de ruas. Então, ele é muito utilizado para localizar alguma coisa, algum lugar no espaço, através de duas informações, tá certo? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha valido a pena. Qualquer dúvida me procura, pode mandar mensagem aí que a gente esclarece, tá certo? Se cuidem, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.